prazer, mais uma vez, estar aqui em São Paulo, nessa casa do direito, para discutir e trazer algumas observações, enfim, fazer parte de um processo de amadurecimento científico, no momento em que, como já dito pela professora, nós estamos vivendo a nova realidade, conversamos há pouco, pela grande mudança estrutural pela qual passou e passa o direito do trabalho, e certamente passará nos próximos anos, porque a partir de agora consolida-se o processo de aplicação da famosa Lei 13.467, a conhecidíssima reforma trabalhista. Eu pretendo discutir nessa abordagem um tema que me parece central, e foi o Dr. Jorge que sugeriu na conversa que tivemos recentemente na ASP, tentando enfatizar dois pontos centrais dessa discussão que me parecem fundamentais, relacionados à segurança jurídica e como ou não uniformizar a jurisprudência, porque a partir dali nós construiremos as teses relativas à própria Lei 13.467. Mas antes de falar um pouco sobre o tema, eu quero contextualizar a minha fala, porque acho importante que nós compreendamos o papel que cada poder exerceu e exerce no contexto da República Brasileira nesse processo de construção do novo sistema jurídico. Que queiramos ou não, e evidentemente eu não vou aqui agora discutir o processo de aprovação e de elaboração da Lei 13.467, porque isso ficará no plano da sociologia, da política, da história, enfim, e até mesmo no direito, mas no direito do ponto de vista da fonte histórica, porque a lei está em vigor. Então, não vamos discutir como poderia ter sido. E nesta sala, cada um certamente teria uma ideia, teria um texto, se não até textos variados sobre o que poderia ser a Lei 13.467. Não vamos também discutir o processo de aprovação, mas vamos apenas nos lembrar de alguns fatos que me parecem importantes apenas para contexto histórico. A rejeição da urgência numa noite e a aprovação da madrugada seguinte da urgência para a tramitação do processo na Câmara. Vejo que esse é um ponto importante porque a urgência aprovada, o projeto deixa de passar pelas comissões temáticas e as emendas vão a plenário. Então o processo de amadurecimento nas comissões é superado pela aprovação da urgência. E o processo de amadurecimento de uma norma é exatamente a mutação que isso poderia sofrer pela influência social, ou seja, influência dos setores sociais que poderiam, num debate democrático, isso a palavra aqui utilizada no sentido de lobby não tem sentido negativo, ao contrário, influenciar mesmo para que o projeto pudesse ter uma outra compreensão, uma outra feição, uma outra concepção. Também não vamos falar, mas me parece importante recordar, porque é um fato histórico relevante, como houve a aprovação no Senado. No Senado, onde se recordar, houve o parecer do relator recomendando a aprovação sem dúvida, mas com vetos, ou seja, o próprio relator sugeria a edição de vetos e mais ainda, sugeria a edição posterior de uma outra norma atípica, que a medida provisória é uma norma atípica, é uma norma espúria no processo legislativo, porque quem edita é o Poder Executivo, portanto não é o poder legitimado a criar normas jurídicas, como houve a famosa MP 808, que nasceu da mesma forma que morreu, sem nenhuma notoriedade, sem nenhuma celebridade. Ela nasceu, viveu e sucumbiu porque não foi ratificada e gerou um problema enorme, até agora insolúvel, e acho eu que não haverá solução pelo Congresso Nacional, que é a edição do decreto legislativo que iria disciplinar os efeitos gerados por a lei, que teve eficácia jurídica no período em que prevaleceu, produziu efeitos. Houve pessoas contratadas naquele período. Relações foram travadas naquele período e ficaram sem solução, do ponto de vista da carência de efeitos posteriores à não ratificação da norma pelo Congresso Nacional. Bem, então nós tivemos um processo de debates, e aí vou mencionar algo que me parece importante também, ainda no contexto meramente histórico, foi a participação do movimento sindical nesta norma. Eu tive a oportunidade de participar de um evento em Fortaleza em junho de 2016, exatamente 16. No período de aprovada a lei na Câmara, estava para ser aprovada no Senado, em um congresso internacional estavam representadas todas as nossas centrais sindicais, confederações, federações de sindicatos, e o que me surpreendeu naquele evento foi o absoluto grau de desinformação do movimento sindical em relação ao teor da reforma trabalhista. Eu digo isso porque eu participei do evento, debati com as centrais sindicais que lá estavam.
E, curiosamente, eu costumo dizer, já falei isso em público, portanto não é uma crítica, é uma percepção que eu tenho, pode ser até equivocada, e reconheço, mas é minha percepção, que o movimento sindical brasileiro perdeu o bonde da história na aprovação dessa lei. Talvez não tivesse acreditado que a lei fosse aprovada como foi, e isso gerou um problema porque se limitou a fundamentalmente atacar poucos temas, fundamentalmente a contribuição sindical. Ou seja, que é um problema sério, porque simplesmente se retirou do sindicato a fonte de custeio, não há mais a obrigatoriedade, pelo menos essa descompreensão o Supremo vai dizer da palavra final, mas retirou a fonte de custeio, sem como o sindicato sobreviver, não há legitimidade, porque nós sabemos que a discussão sobre os efeitos da norma coletiva para a categoria ou não tem a ver com conquistas sindicais. O Brasil não ratificou a Convenção 87, nós temos um sistema que tem uma imposição de uma contribuição, mas não tem legitimidade sindical. Os sindicatos muitas vezes, e não estou falando dos sindicatos do grande ABC, que tem uma tradição histórica de legitimidade e representação já consagradas, mas sindicatos que são criados apenas e fundamentalmente por conta da contribuição sindical. Nós temos hoje um grande ato que os sindicatos estão sucumbindo, e eu não sou favorável à contribuição sindical, mas acho que ela deveria vir no contexto de reforma sindical. E essa reforma não veio, os sindicatos ficaram privados da contribuição, não tem como se manter, e seguramente sem sindicato forte, na conquista social que se avance. Porque é o sindicato que constrói no diálogo social os grandes avanços que a classe obreira, enfim, a classe trabalhadora consegue. Isso não é do Brasil, isso não é de hoje, isso é histórico. O direito do trabalho nasce pela luta sindical, nasce pela conquista social, exatamente para garantir a desigualdade contratual, a desigualdade econômica, uma desigualdade contratual que superava essa desigualdade econômica. E essas conquistas de coesão vão motivar, seguramente, o fortalecimento de uma classe que não tinha uma hegemonia construída graças à coletividade de esforços que foi essa coletividade de esforços concatenada pelos sindicatos mundo afora. Mas isso tudo, repito, faz parte da história. O Congresso exerceu o seu papel, editou a norma. Mas aí surge um momento importante, que é o Congresso não tem mais a hegemonia sobre a norma. É editada a norma, sai de cena um ator, Congresso, entra em cena outro ator, Poder Judiciário. E isso é muito importante porque será o Poder Judiciário, e digo trabalhista, excetuada a matéria constitucional, que cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal, quem dará a definitiva palavra sobre o sentido e alcance da norma jurídica. E para isto é importante que nós tenhamos claro uma percepção que houve durante muito tempo, e ainda há resquícios em alguns episódicos noticiários, episódios de jornais, etc. Mas houve uma grande campanha sobre a impossibilidade de interpretação do texto normativo gerado pela Lei 13.467. Um equívoco lamentável em se confundir texto com norma. E vejam, e aí eu começo exatamente para tentar salientar essa percepção que me parece fundamental. Editada a norma, boa ou má, com imperfeições ou não, ela está positivada, ela ingressa no nosso mundo jurídico, e a partir de então, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário definir a interpretação, extraindo do texto a norma jurídica, porque para isso exerce a sua função constitucional. E vejam, e nessa compreensão de que é necessário se estabelecer uma diferenciação clara entre norma e texto, eu trouxe aqui duas citações que me parecem relevantes. Uma do professor Humberto Ávila, quando ele diz que normas não são textos, nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação sistemática dos textos, contidos nas regras jurídicas. Isso é muito importante, porque eu vou mostrar em alguns momentos que há uma incompatibilidade sistêmica da Lei 13.467, que vai ter que ser resolvida. E resolvida à luz das regras da hermenêutica, que a doutrina nos fornece para quê? Para encontrar soluções diante de possíveis antinomias, como diz Norberto Bobbio, de normas que não encontram espaço de convivência, senão estabelecendo relações de superioridade ou de hierarquia ou de compatibilidade entre possíveis antagonismos criados por essas normas, que têm que ser resolvidos por quem? Pelo Poder Judiciário.
E para não deixar de puxar a brasa para a sardinha baiana, eu sou de Salvador, eu sou da Bahia, desculpe, do interior da Bahia, o professor Fred Didier, se referindo ao Código de Processo Civil, quando ele diz exatamente norma é o resultado da interpretação de um texto. Porque o texto normativo é um mero enunciado descritivo. É simplesmente uma afirmação ou uma descrição de um fato, de uma conduta, que a partir dela, adequada à realidade, haverá de se estabelecer a aplicação da norma, ou melhor, extrair a interpretação para o caso concreto. Mas vejam, o texto, e aí eu me refiro ao 13467, é o ponto de partida. Dele nasce a interpretação, dele nasce aquilo que vai se obter como norma, porque até então o texto pode nem ter sentido prático na sua aplicação. É verdade que, em muitos casos, algumas leis não exigem nenhum esforço intelectivo maior para saber o que ela significa. Dou um exemplo da Lei 662 de 49, que nós chamamos de efeitos concretos, ou Lei de Conteúdo Concreto, que é feriado nacional o dia 7 de setembro. Eu não preciso de um esforço intelectivo maior para, além desse texto, que é uma mera afirmação, uma mera descrição, saber que eu tenho que saber o que é o conceito de feriado, mas aí vem a doutrina diz, feriado é um dia que não tem expediente, é um dia que não é um dia útil. Bom, o que é dia útil? O dia que você trabalha. Sábado é dia útil ou não? Depende da atividade. Vejam, mas eu compreendendo o que é feriado, eu sei que esta norma, esse texto não exige nenhum esforço maior para saber o que ele significa, porque é muito clara. Talvez aqui, simplesmente recorrendo ao método gramatical, eu encontre a expressão do conteúdo e alcance dessa norma jurídica. Mas vejam, eu vou agora para o Código Civil e cito 2 artigos. O artigo 113, que fala de uma cláusula geral de interpretação dos contratos, quando diz que devem ser interpretados de acordo com a boa-fé, os negócios jurídicos, e os usos e costumes do lugar. Bom, é que agora eu tenho um mundo à minha frente, um horizonte inalcançável de limites, porque o uso de costume de um lugar é algo extremamente volátil. São as práticas reiteradas de uma comunidade num contexto geográfico, espaço-temporal determinado. Então, os usos de costume de São Paulo podem variar de acordo com o bairro. O bairro da Liberdade tem uma realidade. O bairro, talvez, do Bexiga tenha outra. Vocês são mundos diferentes pela colonização, pelas influências culturais. E digo isso, assim, meu pai ainda é vivo, diz que antigamente os rapazes iam cortejar as mulheres e de uma forma em que, se alguém visse o tornozelo da mulher, já se sentia, né, inspirado. Se minha avó, se viva estivesse, soubesse a realidade de hoje do mundo cultural em alguns lugares, teria uma síncope, né? Se ela soubesse que no Carnaval da Bahia há campeonatos, concursos de quantas pessoas se beijam mais, minha avó talvez não tivesse viva para enfrentar isso, porque, né? Vejam, e aí é um fato, não quero entrar no contexto do fato. Isso em Salvador, em São Paulo, em outros lugares, né? Ou seja, as pessoas fazem do ato mais íntimo, beija alguém que nunca mais você vai ver na sua vida. E beijou ali 2 minutos, quando, evidentemente, não há relações mais íntimas. Mas é um dado cultural. Eu não quero entrar no contexto, é um dado cultural. Para mostrar que eu tenho que interpretar um negócio jurídico usando aquilo que seria natural de esperar da interpretação do contrato. O contrato é feito para quê? Para a garantia da estabilidade da relação jurídica. Eu não devo interpretar um contrato sabendo que alguém estava com a carta na manga. Não. As pessoas agem de boa fé. É um conceito objetivo, uma compreensão mediana. Mas isso é um mundo, repito, indefinido. Então eu não posso usar esse texto, se eu utilizar aqui a linha gramatical, ele não diz nada para mim e diz tudo ao mesmo tempo, porque é um conceito indeterminado. E vão ao segundo dispositivo do Código Civil, o que trata da responsabilidade objetiva, atividade normalmente executada de risco. É um mundo, até hoje, séculos se passaram e ainda se tenta construir um conceito do que seja atividade de risco. E aí eu tenho, por exemplo, a atividade do caixa bancário, vai dizer, o caixa bancário tem risco de vida? Não, mas para a doença
que decorre de efeito repetitivo, tem. Bom, então eu já sei que naquela atividade é um risco potencializado pela probabilidade de ocorrência de danos. Motorista de veículo automotivo, você vai dizer, dirigir um carro é risco? Para mim, que não faço atividade cotidiana, não, porque fico meia hora por dia dentro de um carro. Ou 2 horas no banco traseiro. Mas quem fica ao volante todos os dias, 8 horas por dia, a mínima, e falamos disso aqui em São Paulo, das motos no trânsito, da motocicleta, você cochilar no volante, 1 segundo, cochilar aqui figurado, de desatenção, um acidente pode acontecer. Conduzindo um ônibus, conduzindo um caminhão. Bom, o tribunal já fixou a tese que nesses casos é objetiva e responsabilidade. Mas vejam, isso é um conceito mutável. O que é risco ontem pode não ser amanhã. E isso vai sendo construído por uma norma que tem um conteúdo aberto. Mas vejam então, nesses 2 exemplos, só voltando às 2 leis, que eu tenho situações em que a lei é clara ao dispor e outra lei propositadamente é aberta, porque ela continue vigendo e as relações sociais sendo mutáveis e a lei contando adequação e aplicação ao longo de sua trajetória. Bom, e aí nós todos estamos ouvindo, vendo e estudando, virou até uma certa palavra agora que todo mundo diz isso, né? O porteiro do seu prédio diz isso, o conhecido do táxi, né? E aí assim, não, agora eu tenho que ter segurança jurídica. E falam com uma autoridade tal, intelectiva, que você fica se achando o menor dos mortais. Você se sente um analfabeto jurídico. Eles falam, né, professor Jorge, professora, com tranquilidade, não, porque agora o Brasil não tem mais segurança jurídica. Absurdo. Isso é realmente um absurdo. Né? Não, todo mundo diz isso, né? Virou agora absurdo. Nós agora precisamos de segurança jurídica. E esta reforma vai trazer segurança jurídica. Vemos isso várias vezes. Então, temos lido isso talvez dezenas de vezes, centenas de vezes, ouvindo isso todo dia. A reforma, aliás, foi um dos grandes motes da reforma, foi trazer segurança jurídica. E vimos ontem, estamos vendo isso no Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à Suprema Corte, que vai trazer segurança jurídica, a possibilidade de terceirização da atividade, enfim. Por quê? Porque existia um vazio normativo e o TST, há 32 anos, na súmula 25686, definiu um conceito que é aberto, que atividade fim e meio é um conceito mutável. Depende da atividade econômica principal. Se eu tenho uma atividade em que eu não tenho o transporte como fim, como é uma atividade secundária, eu posso terceirizar. Mas na essência, e vejam, e aqui só na essência o transporte para mim é fim, é o núcleo central, não posso terceirizar. Mas aí os senhores vão de convir comigo que no Brasil esse conceito ficou ambíguo, porque em alguns setores não há problema de terceirização, porque há atividade sindical disseminadamente consolidada, não há precarização, há garantias, exemplo, indústria automobilística. Mas em outros casos, empresa de conservação, por exemplo, virou sinônimo de precarização. Então, no Brasil, o grande problema não é terceirizar, é o que se transformou no Brasil, terceirizar. Sinônimo de barateamento de mão de obra, né? Falávamos há pouco da uma empresa X, tinha 100 empregados, pediu 90, está com 10 no quadro fixo, terceirizou 90, 80. O piso era 1.500, passou a pagar R$1.300. E todos estão achando, ou todos não, boa parte está achando que terceirizar não tem responsabilidade, a conta virá no futuro, né? Porque a lei garante isonomia, a constitucional garante isonomia, 2 pessoas da mesma empresa, terceirizados e fixos. Será que pode haver salários diferenciados? O tribunal vai se pronunciar sobre isso sem dúvida nenhuma, tendo foco na Constituição brasileira. E a responsabilidade? A própria Lei 13467 garante expressamente a responsabilidade subsidiária. Então, sim, as pessoas estão achando que o mundo virou agora a solução para todos os problemas. Eu acho que alguns vão ter um problema muito maior pelo que virá pela frente. Mas vamos seguir no nosso caminho. Mas quando eu falo em segurança jurídica, alguns conceitos, algumas expressões vêm à mente. Eu peguei algumas da doutrina para que nós entendamos um pouco ou compreendamos um pouco o alcance desse conceito para contextualizar no que eu vou falar ao final sobre uniformizar a jurisprudência. Bom, segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, é estabilizar relações sociais. Claro, eu preciso saber que a relação social que eu estabeleço com alguém, seja ela contratual, seja ela negocial, enfim, ela é regida por um sistema que sabe as causas, define as causas e os efeitos do meu ato. Então, eu sei que se eu casar com alguém, as consequências são estas. Não vou nem falar afetivas, vou ficar no plano apenas patrimonial, né? Então, mas há uma relação que é regida por um sistema que define e estabiliza a relação social.
Mas também tem a ver com previsibilidade de conduta. Eu sei, por exemplo, que se eu fizer ingestão de bebida alcoólica e for conduzir um veículo automotivo, estou sujeito a uma sanção pecuniária, que pode, né? E quem há de se lembrar aqui, talvez os mais velhos, só eu, nessa sala, que quando começou o Código de Trânsito, os motoristas de caminhão usavam uma camisa com uma faixa preta, para não usar o cinto de segurança e passar na polícia rodoviária como se estivesse usando o cinto. Hoje é automático, você entra no carro, já põe o cinto de uma forma mecânica. A lei mudou a conduta social. Para isso serve o direito, moldar o comportamento social, ou de uma forma ou de outra. Hoje as pessoas sabem que se beberem, ingerir bebida alcoólica e forem ao volante, podem pagar uma sanção de R$3.000 na hora, cadeira apreendida, carro rebocado, e as pessoas pensam duas vezes. Alguns não pensam, fazem, e depois sofrem as consequências que o Estado impõe. Mas se sabe qual é a conduta diante da regra social. Também tem a ver com a prática da confiança legítima. Eu sei que se eu celebrar um determinado contrato, um determinado negócio, qual é a expectativa que é gerada em função do sistema que rege aquela conduta. E o Poder Judiciário, ao aplicar a norma, o fará a partir da interpretação daquele texto posto. É verdade que se critica muito o conceito indeterminado, quando ele estabelece uma vagueza de sentido amplo. E eu vi o ministro Barroso dizer, por exemplo, que a súmula 331 do TST é bastante aberta, que não define nada em termos de conteúdo, porque é um conceito aberto. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi o ministro Barroso dizer que um dos argumentos para a mudança da legislação, tudo isso porque foi um dado público, não foi no julgamento, foi o fato dele que estimulou a pensar diferente, ou pensar como está pensando, foi o fato de ter conversado com a atendente do aeroporto de Congonhas, que ficou desempregada, e hoje é terceirizada, trabalha para 5 empresas. Bom, eu respeito o ministro Barroso, mas com todas as vênias, não me parece que esse seja um argumento para enfrentar um debate de tão importante alcance. Mas um ponto fundamental, que tem a ver com o que eu vou falar no final, diz respeito à isonomia de tratamento. Isso é fundamental na segurança jurídica. Nós todos precisamos ter, frente à norma jurídica, uma mesma interpretação para a questão posta à apreciação do Poder Judiciário. Isso é garantia da cidadania brasileira. Ou seja, não se pode decidir o caso levando em consideração quem é o interlocutor, mas ao contrário. E o ministro Marco Aurélio tem uma frase muito interessante que diz assim, processo não tem capa, tem conteúdo. Essa expressão dele para identificar que julga o processo independentemente da parte envolvida. O que interessa é a questão posta à apreciação do Poder Judiciário. Um outro conceito também muito presente nessa compreensão do que seja segurança jurídica tem a ver com a proibição da retroatividade da lei. Isso está muito posto agora na Lei 13.467. Se vocês não fazem ideia da quantidade, de embargos de declaração que estamos julgando no Tribunal Superior do Trabalho, em que os advogados, as partes, enfim, a parte, está opondo embargos para a aplicação retroativa da Lei 13.467, em casos como, por exemplo, terceirização de serviços, ou, por exemplo, intervalo para jornada, como se nós pudéssemos agora aplicar uma lei de forma retroativa para uma relação que nem mais existe. Então vejam que coisa curiosa. De um lado se advoga a falta de segurança jurídica, mas de outro lado se quer que se aplique de forma retroativa uma lei que não regeu o fato quando ele aconteceu. Isso é romper com a garantia constitucional. Que eu vou sair do poder da lei trabalhista, vou à lei tributária. Vocês imaginaram, por exemplo, se hoje é criado um tributo, e a partir de hoje a lei tem em vigor. E todos os últimos 5 anos, quem estivesse nessa situação jurídica posta na lei, terão que pagar o tributo. Todos nós iríamos ao Supremo Tribunal Federal. E lembra um caso emblemático, que foi o caso, também só os mais velhos como eu na sala vão se lembrar, dos contratos habitacionais com plano de reajuste por aquecimento salarial. A prestação é reajustada de acordo com o nível salarial do mutuário. Aí veio uma lei que disse, a partir de agora é reajuste pela inflação. Tivesse aumento ou não, reajuste pela inflação. Foram milhares de ações no Brasil, e o Supremo disse, a DI 493, se não me falha a memória, não pode, ou 492, não pode mudar o contrato
retroagindo a norma ou alcançando o contrato no estágio em que ele se encontra, que o contrato é regido por uma norma vigente quando da sua celebração. Então, veja, isso tem a ver agora com a Lei 13.467, que é a eficácia imediata da norma, a eficácia retroativa e a eficácia prospectiva. Poderemos aplicar o passado? Certamente que não. Aplicaremos imediato em algumas coisas sim, mas outras não, porque há uma cláusula contratual estabelecida, por exemplo, só para contextualizar, horas in intine para norma coletiva. A lei alterou, apanhando o fato daqui por diante, mas há uma convenção coletiva, por exemplo, que negociou a norma coletiva, a horas in intine, definindo, por exemplo, que a metade do percurso, ela não perdeu a eficácia, ela está em vigor. A fonte normativa legal deixou de existir, sem dúvida, mas a fonte normativa contratual, nesse caso autonegocial, está vigendo e não há nenhuma razão que tenha afetado o seu conteúdo. Só para dar um exemplo de direito intertemporal, que é o ponto-chave do momento relacionado às normas de direito material. Um ponto importantíssimo também nesse contexto é a proteção do ato jurídico perfeito. Quantas relações foram celebradas à luz da norma vigente, que foram apanhadas no curso dessa norma? Eu recomendo aos senhores leem o acordo do Supremo na DI 492. O ministro Moreira Alves, ele traz a contexto a doutrina de Paul Roubier nessa aplicação retroativa e prospectiva da norma jurídica nos contratos vigentes, e é uma lição de hermenêutica intertemporal, como aplicar uma lei a contrato em curso, efeitos do passado, efeitos imediatos, efeitos prospectivos. É um voto muito bom, que vale a pena ser lido, porque é exatamente o contexto em que, em muitos pontos, vai ser resolvido agora na norma da Lei 13.467, nos contratos em curso. Claro que o Supremo pode mudar a sua jurisprudência, mas é importante salientar essa decisão. Outro ponto também importantíssimo nesse contexto é a proteção à coisa julgada. Há sentenças judiciais transitadas em julgado que de nenhuma forma sofrem impacto pela Lei 13.467, seja qual tenha sido o seu conteúdo. É verdade que há matérias próprias da execução que são deixadas para a execução. Exemplo disso, correção monetária, o índice aplicável a rigor é matéria da execução, porque é matéria que vai surgir quando a liquidação da dívida é um ponto relacionado a também segurança jurídica. Que também se relaciona, é um outro aspecto que a doutrina destaca, a proteção ao direito adquirido, que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico, independentemente de mudança posterior, é preservado por garantia constitucional. Não afeta o que já se incorporou ao sistema jurídico. Um outro ponto também fundamental nesse contexto é o respeito ao devido processo legal. Isto é, a garantia de que haverá um processo regido por normas prévias que determinarão as consequências dos atos que eu vier a praticar, e nesse caso me referindo evidentemente às normas trabalhistas. A estabilidade, enfim, de todo o sistema jurídico também se relaciona esse conceito de segurança jurídica. E é importante nesta afirmação lembrar que houve uma mudança importante na Lei 13.467, que é o objeto da segunda parte da minha fala, relacionado à jurisprudência dos tribunais. Refiro-me expressamente à revogação dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896 da CLT, que tem gerado uma instabilidade muito grande nos tribunais do trabalho por conta exatamente dos incidentes de uniformização de jurisprudência que estavam em andamento nos regionais. Mas eu lembro que, de fato, houve a revogação desses parágrafos, 3º a 6º do artigo 896. Mas não se alterou em nenhum momento os artigos 926 e 927 do CPC, que determinam, eles não facultam, porque estabeleceu o Código de 2015 um sistema novo de precedência no Brasil, gostemos ou não, para aos tribunais que uniformizem a sua jurisprudência. Mas vejam, não parou aí o legislador. Ele impôs também que, além de uniformizar, deveriam mantê-la íntegra, estável e coerente.
E ontem mesmo no tribunal estávamos tendo uma discussão muito interessante sobre prescrição relacionada a descumprimento de norma contratual, nesse caso norma regulamentar. Houve um debate na SDI do TST discutindo exatamente a possibilidade de uma incoerência jurisprudencial, porque, em tese, a mesma questão jurídica estava tendo, ou poderia estar tendo, entendimentos diversos, porque as empresas eram diferentes e as normas também eram distintas, mas a tese era a mesma. O tribunal parou para examinar. Por quê? Porque não pode haver incoerência jurisprudencial, porque isso impede que se conquiste a segurança jurídica. Isso depõe contra a segurança que se espera, que é um comportamento previsível em face daquela questão jurídica, da norma regente, o que o tribunal ia interpretar como consequência destas duas afirmações anteriores. E afinal, cheguei ao ponto que nos interessa, que é, diante de todo esse conjunto, a proteção e ao respeito aos nossos direitos subjetivos como condição que temos para agir em face do sistema jurídico. Bom, e para não ficarmos sem um apoio doutrinário, e aí nós temos diversas situações de exemplos, apenas transcrevi aqui uma citação do professor Canotilho, quando ele fala um pouco sobre o que é, na compreensão constitucional dele, direito, segurança jurídica. Mas é importante identificarmos algumas palavras fundamentais na sua compreensão. E vejam que ali está a confiança protegida como elemento-chave da segurança jurídica. Ali está também a compreensão de sistema previamente concebido, normas que irão reger a nossa atuação. Podemos extrair um comportamento previsível desse conjunto normativo que ali está regendo a situação em concreto. Mas um ponto também fundamental que nós temos que ter em mente de forma muito clara é que a segurança jurídica não se dirige apenas ao Poder Judiciário, ao Executivo, ao Legislativo e, claro, também ao Poder Judiciário. O Legislativo vai editar as normas de acordo com o processo legislativo que lhe é próprio, o Executivo para pautar as suas ações da mesma forma e o Judiciário para exercer a sua função, como disse eu anteriormente, interpretando a norma jurídica. Mas como ele faz isso? E aí temos situações em concreto, só para a gente exemplificar. Primeiro ponto, e faz isso cotidianamente, fez ao longo de sua história e fará, é verificar inicialmente a compatibilidade constitucional. Isso virou, de repente, um certo dogma, né? Não, agora, a partir de agora, o judiciário não pode mais analisar a lei em face da Constituição. Como se fosse diferente do que cada juiz faz diuturnamente, e não faz juiz do trabalho, juiz civil, juiz criminal, tributário, ao longo de sua atuação. O primeiro ponto que ele tem, então, que fazer é verificar o dispositivo novo, criado pela Lei 13.467, encontra amparo na Constituição brasileira. Cita aqui um exemplo: o banco de horas por ato individual. Eu vou na Constituição e vejo lá claramente que só pode haver banco de horas por norma coletiva. E eu não hesitarei em afirmar que banco de horas por ato individual é absolutamente inconstitucional. E o juiz, ao dizer isto, não está criando nenhum absurdo. Está dizendo que o banco de horas, porque existe uma norma mais alta na hierarquia do sistema jurídico, que é a Constituição brasileira, que diz o ajuste que ultrapassa 8 horas diárias e o tribunal já flexibilizou esse ajuste, ao admitir, por exemplo, 12 horas, que a rigor nem poderia, mas, por norma coletiva, se admite 12 horas de trabalho por 36 de descanso, por norma coletiva. Mas por ajuste individual é claramente constitucional. Bom, então a lei mudou a Constituição brasileira? Não mudou. E no descompasso entre a lei e a Constituição, há de prevalecer, sem nenhuma dúvida, a Constituição brasileira. E o juiz, ao dizer isso, não está sendo maniqueísta para proteger o empregado de maneira desarrazoada. Está dizendo que existe uma compreensão do sistema jurídico que acima da lei está a Constituição brasileira. Mas isso não apenas na reforma trabalhista, em qualquer lei, porque assim é o nosso sistema jurídico. Poderia avançar, mas para que não atrapalhe muito tempo, pego outro exemplo. Superada a análise constitucional, eu tenho que verificar a compatibilidade das normas com as convenções da OIT.
Mas dirão o porquê? Porque o Supremo Tribunal Federal, examinando o sistema, disse: as normas oriundas de tratados que o Brasil subscrever em matéria de direitos humanos têm eficácia de supralegalidade. Bom, então se eu estou falando em supralegalidade, elas estão no estágio intermediário entre lei ordinária e Constituição, criando o que o professor Mário Mazzoli diz muito bem, o chamado controle de convencionalidade, que o Supremo Tribunal Federal inaugurou no RE 466341, oriundo aqui de São Paulo, para dizer o seguinte: normas que regem direitos humanos têm eficácia de supralegalidade. E nós teremos esses embates enormes que o Brasil subscreveu 80 convenções da OIT. E ninguém diz aqui nesta sala, seguramente, que direito social não é direito humano. Porque está na Constituição Federal, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. Ou seja, o capítulo de direitos fundamentais tem lá direitos individuais e direitos sociais. E aí os pactos internacionais assim o dizem. É verdade que as normas da OIT são normas de conteúdo bastante aberto. Faça essa ressalva. Para quê? Para que elas tenham adaptabilidade em países como o Brasil, em países como o continente Brasil, ou na África, ou na Europa, enfim, para adaptar-se às realidades que são diferentes. Elas têm um conteúdo aberto. Mas há normas de conteúdo quase que concreto, como, por exemplo, diz que o empregado pode sustar o trabalho se houver risco à sua saúde ocupacional. E aí eu tenho, ao mesmo tempo, uma norma que diz que intervalo para refeição não é norma de saúde ocupacional, na 13467. Vamos deixar isso para os tribunais decidirem. Então veja o primeiro passo: a norma e a Constituição. Segundo, a norma e as convenções da OIT. Terceiro, as normas e as outras normas. Vejam, isso é importante deixar claro. Que pode parecer um absurdo dizer, mas às vezes é importante dizer algumas obviedades, que a Lei 13467 não revogou a CLT, o restante dela, nem revogou o Código Civil, que não poderia. E vejam, eu vou pegar a própria Lei 13467. Diz lá, teletrabalho, artigo 623, não está sujeito à duração do trabalho as pessoas que trabalham em teletrabalho. Uma novidade inserida no mesmo artigo que trata do trabalho à distância e do cargo de confiança. Perfeito, nenhuma dúvida. Mas eu vou ler um outro artigo, o artigo 6º, parágrafo único, que diz assim: os meios telemáticos informatizados de controle, supervisão e comando equivalem a controle pessoal e direto. Bom, aí eu tenho agora uma situação que é a seguinte: trabalhar à distância, em regra, em princípio, não gera direito à hora extra. Perfeito. Mas se eu estiver trabalhando na China, no Alto Amazonas, na Antártida, com biometria para entrar em cima da empresa, a lei diz, não sei o que eu estou dizendo, a lei diz que equivale a meio direto de supervisão, comando e controle. Quis dizer o seguinte, legislador: olha, quem estiver trabalhando à distância, mas estiver sujeito a controle remoto de trabalho, a jornada pode ser aferida. Se pode ser aferida, pode haver hora extra. Dirão, é novidade? Não. O controle da atividade de carga de transporte por telemetria, pelos controles telemáticos. Por que isso? Porque nós sabemos, é intuitivo precisar que se alguém se o caminhão está andando, alguém, por enquanto não temos robô do Google ainda, né, está ao seu volante. Ora, se alguém está ao volante daquele caminhão, presume-se que haja controle, porque ele tem acesso imediato, se quiser, até para parar o veículo. Aliás, quem não conhece, eu tive o cuidado de conhecer, fui conhecer para me instruir, vale a pena conhecer uma empresa de sistema de telemetria para transporte de Brasil de cargas. O Brasil tem a melhor tecnologia do mundo hoje em controle de frota. Por uma razão muito simples. Quando ele surgiu, aqui eu fazer um parêntese pequeno, era para controle nos Estados Unidos de logística de frota. No Brasil foi segurança. Então, o Brasil se especializou em segurança de frota. Então, ele pode controlar a pressão de pneu, temperatura de baú, parar o caminhão na estrada. Ele para o caminhão. Claro, dirão vocês, no meio não. Ele vai parando o caminhão, vai acionando os freios, o caminhão para, tem que parar, o motorista vai parar no meio da pista, e se parar, o caminhão não sai. Ele tem que digitar uma senha, um comando lá a milhares de quilômetros de distância. Então, controla tudo do veículo. Aí eu pergunto, não controla a jornada? O tribunal já evoluiu dizendo, olha, hoje os controles à distância, controle direto de jornada, equivalem a controle de jornada direto. É o que nós temos agora aqui
na Lei 13.467 e o restante da CLT que não foi alterado. Bom, então, vejam, leia a Constituição, leia a Convenção, leia a CLT, porque é dispositivos que em algum momento entrarão em choque, e evidentemente também leia Acordo Coletivo de Trabalho, que os acordos podem garantir maiores conquistas. E a 13.467 até diz que o acordado vale mais do que o legislado, para algumas coisas, que para outras nem tanto. Então, se existe hoje uma convenção coletiva que define, por exemplo, horas em tine como direito a ser computado na jornada, a Lei 13.467 é indiferente nesse particular. Mas vamos admitir, por exemplo, que a própria lei validou algumas situações que são curiosas. Por exemplo, enquadramento de insalubridade por norma coletiva. Para mim é absurdamente inócua essa norma. Por quê? Porque depende de aferição ambiental. Pode dizer assim, ó, na sala de aula aqui dessa escola da ESA é insalubre, ou não é salubre. Perfeito, não é. Mas vem neste dia aqui, nesta sala, houve, por alguma razão ambiental, a presença, perícia de um agente insalubre. O que a norma diz? É nada. Por quê? A realidade da perícia determinará que, embora presumidamente não fosse, a prova técnica é soberana, diz que houve a presença de um agente insalubre. Então não adianta a norma dizer, claro, aqui haverá uma presunção desfavorável, no caso, a pretensão do empregado. Ou a norma que diz, por exemplo, que a lei que diz agora que norma de intervalo para a saúde, não é para descanso, não é norma de saúde ocupacional. Vejam, nasceu a primeira lei no mundo sobre trabalho de respeito a descanso. Ora, quem é intuitivo de saber que quanto mais se gasta energia, mais se cansa. E quanto mais se cansa, a saúde fica prejudicada. Então não é o que a norma vai dizer, é o mundo, porque com todo respeito, a lei do mundo fato. A lei não rege a vida, a lei procura reger fato, mas o fato, querendo ou não, o fato vai acontecer, tenha ou não tenha norma. Outro exemplo interessante, cargo de confiança por norma coletiva. Se não tiver os pressupostos de poder de mando, representação e remuneração diferenciada, não vai adiantar a norma dizer. Porque, se empregado, claro, o ônus da prova se inverte. Vai ter que comprovar que, embora a norma diga que não o é, a realidade que ele terá que provar evidenciará, ou não, claro, que ele recebia, que ele não tinha poder de mando, não tinha como representar o empregador e não tinha remuneração diferenciada. Porque cargo de confiança é isto. Alguém que é um longa-manos do empregador e tem, por isso, um diferencial remuneratório. Isso, então, é interpretar. Definir o sentido e alcance da norma jurídica. É o que fará, e tem feito agora o Poder Judiciário, fundamentalmente, que aí eu quero chamar a atenção e cumprimento a escola por este evento, o papel cabe inicialmente ao advogado. É ele que vai ter que agora refletir, pensar, ler, estudar muito para descobrir qual é a tese que ele vai construir. Porque, vejam, a doutrina tem exatamente agora o espaço que lhe é próprio. O espaço agora é da doutrina, para fortalecer a tese, fortalecer o conhecimento, o advogado ser criativo, e aí não é criativo no sentido pejorativo de expressão, não, para arranjar o que a lei não prevê. É ao contrário, é fazer o estudo da norma, ver a sua hermenêutica e ver se ela tem ou não aplicação no caso que é posto a sua apreciação. Porque amanhã, ou agora, daqui a meia hora, vai chegar no escritório dos senhores um cliente e perguntar, doutor, eu posso fazer isso? O que o senhor me orienta? Você vai dizer assim, um momentinho só que eu vou aqui no Google. Não dá. Você tem que ter uma base, tem que conhecer a norma, tem que estudar, para, evidentemente, dizer não faça. Ou, faça, mas o risco é este. O advogado tem que orientar o seu cliente, ponderar com ele eventuais riscos para uma conduta dessa forma ou de outra. Seja para atender o empregado consulente ou o empregador consulente. Ou o vizinho que pegou no elevador e disse, vamos encontrar aqui, tem um problema que você vai resolver, né? O que você acha? Ele conta um caso de 3 horas no elevador, mesmo tio só, é coisa rápida. E você com pressa, não quer ser deselegante com o vizinho, ele, não, mas assim, ele conta lá diversas variáveis e você tem que estar com a solução pronta. Se você não conhece a norma, sequer o texto normativo, não poderá responder, poderá ficar em má situação. Então, eu recomendo agora um momento de reflexão, é de estudo, é de calma,
porque a partir do estudo que vai se interpretar a norma e vai dizer, olha, não, isso aqui realmente não dá para se fazer porque o risco é muito grande, ou faça, mas o risco é seu. E as consequências poderão ser desta ou daquela formas. Aí citei outro exemplo. Esse aqui eu destaquei porque isso é bem emblemático. Reparação por danos morais. Eu vou voltar a 1988. 30 anos agora, no dia 5 de outubro. 2 artigos da Constituição Brasileira, 2 incisos da Constituição Brasileira. Inciso 5º e inciso 10. Cuja redação é muito simples, muito sutil. Eu vou ler assim só para nós lembrarmos. A igualdade lá no caput, né? Não há nenhuma dúvida, diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem. Inciso 10. São invioláveis vou chamar a atenção, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. 4 valores. 4 valores, 4 bens jurídicos, assegurar a indenização, etc. Esses 2 artigos, esses 2 incisos, geraram um debate enorme no judiciário brasileiro. Primeiro, para saber, será que o inciso 10 só contemplou 4 bens jurídicos? Imagem, intimidade, vida privada e honra? Veja que não tem integridade física. Então eu não posso xingar, mas eu posso bater, teoricamente. Se eu fosse ler o texto, né? Então, eu tenho que entender o contexto, porque é no contexto que a norma é aplicável, né? E esse debate gerou diversas demandas até bater a porta do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, instado a se pronunciar sobre essas 2 grandes discussões. Primeira, quais são os sujeitos que esta norma alcança? Por exemplo, a pessoa jurídica tem proteção constitucional? Já que fala em honra, imagem, vida privada, intimidade? Teoricamente, não. E segundo, que já aqui me referi, serão só apenas esses 4 bens jurídicos? Então o Supremo, instado, disse, não há nenhuma dúvida, pessoa jurídica também tem proteção constitucional. Não a vida privada, não a intimidade, mas a imagem, ao conceito de mercado, ao que ela tem em termos de patrimônio imaterial. E a doutrina foi exatamente consolidar esse conceito para fortalecer a jurisprudência. E o STJ depois consolidou por súmula. Ninguém mais discute hoje. Mas vejam, veio o ponto central da discussão a que me refiro agora. Exatamente o dano moral, a reparação por dano moral limitada, ou tarifada, ou previamente definida. Primeira discussão, ministro Carlos Veloso, 94, inicialmente, julgado em 2004, finalmente. Disse lá, discutindo a lei de imprensa, não há que se falar na norma que está em desacordo com a Constituição que ela prevaleça, ela perde a aderência, que a norma é prévia, né? E disse mais, não se pode, noutras palavras, não se pode interpretar a Constituição a partir da lei. Isso é absurdo. Quem disse o Supremo? É ao contrário. É intuitivo. A lei em consonância com a nossa Constituição. Segunda turma. César Peluso veio e chancelou a tese, que eu deixei até em negrito. Toda limitação prévia e abstrata ao valor de indenização por dano moral, objeto do juízo da equidade, portanto, sempre arbitramento, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição. Vejam, limitação prévia e abstrata. E veio finalmente a DPF 130, a norma, lei de imprensa, é inconstitucional. Porque estabelece a limitação prévia e abstrata, tarifada em até 200 salários mínimos. É inconstitucional. E aí eu vejo a lei 13.467. Só peguei 2 artigos, 223A e 223C. Eu só vou lembrar aqui, tá? Só para não ser... eu estou lendo o que o Supremo disse. Não foi eu quem está dizendo. Está aqui no RE 447.584 César Peluso. Toda limitação prévia, abstrata, etc. é inconstitucional. E aqui eu tenho duas
Observações iniciais. Vejam o que está dito no artigo 223-A. Aplicam-se a reparação de danos extrapatrimonial decorrente da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título. Revogou o Código Civil? Pode? Claro que não. Aqui não trata de prescrição, termo inicial de prescrição, reparação ampla, pensão. Várias questões que ensejariam resposta que a leitura apressada desse texto poderia levar aquele menos avisado que só pode ser regido o tema pela atual Constituição Brasileira. Não, desculpe, CLT, nesse título, que não trata de tudo. Evidentemente que é uma norma que não terá aderência. Por quê? Porque diante da omissão, do vazio, o juiz vai ter que se valer de outras normas, que são próprias da reparação, que é o Código Civil. Mas não parasse aí, veio o artigo que eu achei mais curioso, o 223-C, a imagem, a honra, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, sexualidade, saúde, lazer, integridade física, são os bens tutelados para a pessoa física, objeto de reparação por esse título. Um mundo de valores que hoje se reconhece, direito ao silêncio, que aí não está previsto, integridade psíquica, uma série de bens que já se reconhecia há muito, não estão protegidos por esse dispositivo. Dirão, ele teria aplicação única? Claro que não, porque há diversas normas que terão incidência prática e terão que ter aplicação. Mas não parasse ainda, e para encerrar esse dispositivo, já me encaminhando para o final, veio a tarifação da responsabilidade civil, que o Supremo já disse que nenhuma limitação prévia e abstrata é constitucional. Aqui a limitação prévia e abstrata. Não leva em consideração o dano, leva o valor da remuneração que o empregado recebe. Aí tem a situação clássica, que todos já vimos nos exemplos que a doutrina deu, que é um carro que vai com o engenheiro e o peão, e o motorista. O carro bate, cada um perde um braço. O braço do engenheiro vale 5 vezes mais do que o chefe, do que o peão. Evidentemente que a norma é inconstitucional. E recomendo um livro do professor Anders Schreiber, que trata muito bem disso, os novos parâmetros da responsabilidade civil, onde ele mostra exatamente esse contexto da responsabilidade civil no mundo de hoje, que não é mais essa definição clássica, e serve para nos instruir em preparação da tese e em acolhimento ou rejeição da respectiva tese também. Aí a pergunta final, que me convide a responder. Diante disso tudo, dessa complexa engrenagem normativa, os tribunais hoje perderam o dever de uniformizar a jurisprudência? Para mim, com todo respeito a quem pensa de maneira contrária, o não é retumbante. Mas vejam, mais do que nunca agora é importante, que nós falamos em isonomia de tratamento. Agora vejam, eu vou buscar um exemplo no direito positivo. O que diz a nossa Constituição brasileira? São órgãos do Poder Judiciário, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais. Veja que o órgão constitucionalmente assegurado, que tem a jurisdição, é o tribunal. Ok? A turma nada mais é do que divisão interna do tribunal para otimizar a sua forma de exercer a sua função. Porque tem tribunais que não tinham divisão em turmas. Sergipe até pouco tempo, Paraíba, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia. Não havia divisão em turmas. E nenhum de nós imaginaria supor que na sessão de hoje a questão X, a interpretação é A, e na sessão de amanhã a interpretação é Z. Ou na mesma sessão, a depender do quórum, a tese X prevalece e a tese Z não. Nenhum de nós aceitaria como razoavelmente, é que eu falei, insegurança, proteção da confiança, etc., esta incoerência jurisprudencial. Vejam, a CLT, lá na sua origem, aos tribunais, quando divididos em turma, então turma é divisão do órgão, que é o tribunal. Nenhum de nós aceita como razoável que o juiz de primeiro grau decida o caso X com a tese Z e o caso Y, mesma questão, com a tese contrária, porque é o mesmo juiz julgando. O tribunal é um só. Então, claro que o debate e o dissenso interno é natural, porque é do dissenso que se forma a jurisprudência. Mas, havendo dissenso,
tem que haver depois o consenso daquele órgão para aquela tese jurídica, porque isso é, aí sim, falar-se em segurança jurídica. Novamente, a lei de 88 fala em divisão interna dos tribunais, e se não tivesse nenhuma fonte normativa própria, o CPC diz claramente isso, artigo 926, 973, 9966, inciso 5º, e a CLT, curiosamente, diz lá, artigo 896B, que os incidentes, as normas que regem, os incidentes que uniformizam a jurisprudência do CPC são expressamente aplicadas ao processo do trabalho. Ou seja, não havendo mais, como de fato não há, o antigo incidente de uniformização de jurisprudência, há 3 outros. O incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas e no TST de julgamento de recursos repetitivos. Então, por esses 3 instrumentos novos, alguns aperfeiçoados, os tribunais não só mantiveram o seu dever, mas incorporaram novos instrumentos que determinam que seja uniformizada a sua jurisprudência. Bom, senhores, acho que esta era a minha contribuição, cumprimentando a escola pelo evento, agradecendo a todos pela atenção, os presencialmente aqui e os que nos veem à distância, pelo mundo da tecnologia. Espero que tenham um bom dia de trabalho. Cumprimento a escola, professor Jorge, pelo convite que me fez, porque eventos como este, numa manhã de sexta-feira, que é um dia complicado em São Paulo, nós sabemos tudo disso, né? E outros lugares, enfim, menos complicados, mas parar para discutir direito é fundamentalmente um ato de humildade. E nesse ato de humildade incluímos todos nós, porque nós temos que ter humildade para aprender. É algo de novo. Vamos ter que construir as teses. E me dirijo de forma especial ao advogado, que vai ter que estudar e construir primeiramente a tese como defesa ou como autor, como réu, e ao juiz de primeiro grau, que é ele que vai ter a primeira palavra com relação àquela tese. E o dissenso vai chegar ao tribunal via recurso e depois, daqui a alguns anos, ao TST. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia a todos, cumprimentos os colegas que participarão seguramente nesse grande dia de trabalho.